E chegamos de novo à fraude, a grande reportagem que a SIC está a emitir desde ontem e que vai emitir até sexta-feira. Neste segundo capítulo, vamos mostrar-lhe a anatomia de um golpe. Fechamos o ângulo nos pormenores e explicamos como foi possível esconder prejuízos acumulados em negócios ruinosos. Uma centena de offshores afastaram o dinheiro da costa e o rasto perdeu-se. Já está tudo pronto para amanhã. Albino Moreira amealhou uma vida. Bom. Como formiga, aproveitou o bom tempo da construção civil em Portugal. Juntou quase 1 milhão de euros que aplicou no banco, que lhe dava confiança e, sobretudo, juros acima da taxa do mercado. Eu tinha confiança no gerente. Ele pediu-me para ir para o BPN, abri lá a conta e comecei lá a fazer os depósitos e a meter lá as minhas poupanças. Está tudo parado. Tem mais uma casa de banho. Albino Moreira ainda tem 750 mil euros presos no que resta do BPN. Nós, como industriais, precisamos sempre de dinheiro. E então, nós depositamos sempre ou a 3 meses ou meio ano. Isto aqui, se calhar, dava jeito a alguma liquidez, não? Algum dinheirito novo, fresco? Era, mas os bancos, como sabem, não financiam. A construção civil sem dinheiro não anda, porque hoje não há fiados. Até ao dia da nacionalização, Albino acreditou no conto do vigário. Ele e muitos mais em Faf e no país inteiro. A história é cativante. Taxas atrativas em depósitos a prazo clássicos. Nunca me falou em mais nada a não ser nos depósitos a prazo. Quando precisasse, avisava e levantava o dinheiro. As poupanças de muitas vidas estavam a ser encaminhadas para destino incerto. Algumas serviam de alimento voraz à fraude. Outras entravam nos cofres de empresas do grupo SLN. Outras ainda eram aplicadas em fundos imobiliários, a verdadeira paixão da equipa liderada por Oliveira e Costa. Digamos, o BPN é um corolário do mundo, não é? Começou nos anos 80, anos 90, princípio do século. Acima de tudo, tinha a ver com uma postura de buscar resultados inatingíveis. Em Portugal, o BPN representa esse mundo, ou seja, a busca de ganhar milhões sem risco. Depois, temos um problema chamado valores. No caso do BPN, isso transformou-se no verdadeiro elo mais fraco. E esta gente está a viver numa estratosfera. Mas é a estratosfera de quê? Da ganância? Da ganância, acima de tudo, ou seja, no fundo, o problema é sempre o mesmo, não é? Quer dizer, você hoje ganha 50, amanhã vai querer ganhar 100. E à medida que ganhou 100, amanhã vai ganhar 150. Ex-diretor do Santander, João Hermida, incompatibilizou-se, em 2003, com a lógica que alimentava a banca. Quando saiu, qual é que era o seu salário anual? Recorda-se? Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Era dinheiro a mais. Não, na ordem dos 2, 3 milhões. Portanto, com tudo. Aqui diz SLN 2006, sim senhor, e ele está aqui à assinatura de alguém do banco, mas a minha assinatura não aparece. Este aqui, se tivesse assinado por si, tirava-lhe a razão. Tirava uma razão toda. Exatamente. Não está, nem este nem nenhum. Então, vamos lá ver. Onde andarão os 750 mil euros de Albino Moreira? Nós temos aqui o grupo, o SLN, com o seu banco, BPN,
Depois temos, naturalmente, os clientes que injetam depósitos, não é? Depois temos a jusante do BPN, digamos assim, 3 bancos, o BPN Cayman, outro em Cabo Verde, o BPN IFI, e um terceiro que é o Banco Insular. Os destinatários da triangulação são empresas do grupo SLM, acionistas do grupo, administradores do grupo e o presidente do Conselho de Administração do grupo. O esquema normal era alimentar os destinatários. Como é que este dinheiro dos depósitos, através deste triângulo, chegava aos destinatários? Bom, através de financiamentos ilegais. O principal motor deste financiamento era o Banco Insular. Honório Novo foi um dos 3 deputados que mais se envolveram nas 2 comissões parlamentares de inquérito ao caso BPN. João Semedo e Nuno Melo completam o trio. E depois, a SLM Nova Technology Corporation. Nuno Melo já não era deputado na 2ª comissão, concluída em junho de 2012. Na primeira, o centrista todos os dias retirava do baú uma revelação. E eu gostava de ler ao Sr. Doutor um parágrafo de uma ata de uma reunião do Conselho Superior de 17 de dezembro de 2007. Muitas vezes me senti muito para além da fronteira do que é a atividade normal de um deputado. Devo dizer que até às vezes com algum risco, porque ia sozinho encontrar com pessoas em alguns lugares recônditos, não sabendo quem estaria do lado de lá. Alguém do Ministério Público lhe pediu esses documentos? Não, até à data não. Eu tinha tantas perguntas para lhe colocar, Sr. Doutor. Vou só... Olha, quando eu estiver ali, vamos ali um café e... Vamos, até, Sr. Doutor, convido para almoçar, vamos almoçar e com calma conversamos sobre tudo isto. Chegou a ir tomar um café com o Dr. Oliveira Costa? Não, até à data ainda não. Não acha que os deputados trataram o Dr. Oliveira Costa de uma forma muito simpática em 2009, na primeira comissão? Pareceu-me que uma forma de audição mais incisiva ou contundente teria talvez o resultado contrário àquilo que eu pretendia, que era o do máximo esclarecimento de todos os factos. A mim só me interessa saber se alguém roubou, onde é que foi o dinheiro, para a gente saber. Pois também nós. Percebemos que aquilo que sucedeu ao longo de muito tempo não foi, objetivamente, nem podia ser obra de um homem só. Não quer dizer que não tivesse um mentor, que não tivesse um estratega, mas esse estratega teve vários operacionais. E eu reconheço que errei. E agora já não tenho muitos anos para recuperar. Passei pela vida sem ver a vida. Eu nem sequer aprendi a brincar. E a certa altura refugiei-me, viciei-me, absolutamente viciado no trabalho. Eu só me sentia feliz a trabalhar. E esforcei-me tanto por ser útil que até me espalhei, pá. Foi montado em torno do grupo SLN e do grupo BPN um esquema de desvio de dinheiro, de financiamento de ilegalidades, de financiamento de investimentos ruinosos, em benefício pessoal e de grupo, que naturalmente tinha que ter repercussões, e as repercussões foi a ruptura financeira do BPN. O BPN não chegou a esta situação apenas porque lhe correram mal alguns negócios. O BPN foi uma máquina criada para distribuir dinheiro fácil a um grupo de amigos. E esse grupo de amigos teve muita gente. Soutor, Pedro Coelho, um prazer. Obrigado por ter vindo. Desculpe lá se este ligeiro atraso... Não faz mal. Um investigador com ligações ao caso BPN e que aceitou conversar com a SIC lamenta a escassez de meios técnicos e humanos disponibilizados pelas autoridades judiciais na descodificação da mais complexa e gigantesca fraude cometida em Portugal. A informação que eu recebi é que no início houve de facto aqui algumas falhas na investigação. É possível confirmar-me essa... Sim, confirmo. Nos primeiros 4 meses da investigação só puseram
uma pessoa. As restantes estavam envolvidas na Operação Furacão. Foram pedidos mais meios, mas a resposta foi negativa. A SIC confrontou o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, responsável pela investigação, com este dado, mas não obteve qualquer resposta. O caso BPN esteve para cair na rede do Ministério Público por acaso. Os investigadores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, o DCIAP, andavam envolvidos na desmontagem da Operação Furacão desde 2005. O BPN era um dos 4 bancos indiciados de fuga ao fisco e branqueamento de capitais, debaixo da lupa dos investigadores. O investigador, que aceitou falar com a SIC, confirma que Oliveira e Costa foi avisado de que o banco iria ser visitado pelas autoridades. O BPN pensou que as buscas seriam por causa dos esquemas deles, do Banco Insular. A investigação do caso BPN poderia ter começado 2 anos mais cedo se a administração não tivesse sido avisada das buscas. Só em 2008, na sequência de uma queixa do Banco de Portugal, é que o Ministério Público começou a puxar o novelo. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado, Sr. Ricardo Pinheiro, antigo diretor do BPN, foi à comissão de inquérito confirmar o alvoroço que se viveu na sede do banco no fim de semana de 2005, que antecedeu as buscas ao BPN. Nessa altura, os funcionários envolvidos foram informados de que o banco ia transferir para Cabo Verde as apurações dos clientes com contas em offshore. Estranhamente, nenhum dos envolvidos na limpeza desconfiou do tempo e do modo da ordem. Tratou-se de uma operação relâmpago concretizada ao fim de semana. Quando entrou a Operação Furacão no BPN, é verdade que os arquivos contendo toda a informação de clientes já tinham sido retirados e estavam de facto entregues a um transitário para ir para Cabo Verde. O polo geográfico mediaticamente mais atraente desta fraude fixa-se em Cabo Verde, país sede do famoso Banco Insular e roteiro de passagem das operações fora de balanço que escondiam prejuízos acumulados em negócios ruinosos. Passo a passo, lá chegaremos. A raiz da fraude força novo regresso aos primórdios. Um ex-funcionário que chegou a assumir cargos de responsabilidade no banco guia-nos nesse regresso ao passado. Havia um grupo de colaboradores que também já tinham um passado desonrado na banca e que essas pessoas estavam intimamente ligadas ao Presidente. Poderíamos chamar-lhe compadrios, favores, sei lá. Tanta coisa. Assistiu a situações dessas? Muitas. E quem é que promovia essas pessoas? Os seus diretores. Eles sabiam o que estavam a fazer e procuravam pessoas que colaborassem com elas nessas ações. O primeiro sinal de alerta poderia ter feito soar campainhas, mas a história foi abafada. O presidente do Conselho de Administração da Créditos, uma entidade vocacionada para crédito ao consumo que integrava o universo BPN, é afastado depois de, alegadamente, ter montado uma gigantesca pirâmide de créditos de cobrança impossível. Uns porque terão sido pura e simplesmente inventados, outros porque os destinatários do dinheiro nada precisariam de dar em troca em caso de incumprimento. Porque quem tinha rabos de palha no outro lado, como é que é possível ter vindo para o Presidente do Conselho de Administração da BPN Crédito? Ele não emprestava, ele dava dinheiro que precisava. Se as pessoas chegavam junto dele, preciso de 5, ele até dava 10. Como é que é possível financiar mortos? Pergunta-se, não é? Mas, infelizmente, isso aconteceu. As assinaturas não eram reais, as garantias não havia nenhuma garantia real. Os financiamentos eram sempre para automóveis que não existiam. A mesma viatura poderia ser financiada 3, 4, 5 vezes. Não só ele, mas um grupo de colaboradores tinham sempre uma porcentagem sobre esses financiamentos. Os episódios da Créditos circulavam num núcleo restrito. Figuras à época ligadas ao futebol e à SLN
observaram de perto esse desbaratar de dinheiro. A Créditos, através dos seus administradores, era uma figura sempre presente nos campos de futebol, no desporto, e a Créditos passou a ser uma empresa de crédito de referência, assim, que era muito fácil, de facto, obter essas operações junto da Créditos. Conhece alguma pessoa que tenha beneficiado dessa facilidade de crédito da Créditos? Sim. Conhece muita gente? Algumas pessoas. No seu caso, alguma vez beneficiou de alguma? Não, nunca beneficiei. Não caiu na tentação? Não caiu na tentação. O futebol, de alguma forma, cresceu à conta destes financiamentos? Cresceu e alguns até morreram. Foram financiados pela BPN Crédito. A própria Federação também. O banco fazia donativos à Federação de milhares de euros. Havia ali uma cumplicidade entre a administração e a direção da Federação. Eu não sei o que é que isso quer dizer, cumplicidade. O BPN, na altura, definiu como um alvo estratégico a própria Federação. Portanto, e nós, que estávamos numa situação financeira complicada, é evidente que aproveitámos, portanto, e foi essa a relação que se estabeleceu durante 4 anos. Depois teve um interregno que foi retomado mais tarde na época do Sr. Scolari. Agora, não houve relação nenhuma de cumplicidade, nem relações nenhumas de favor, de nada. Gilberto Madail, antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, foi governador do distrito de Aveiro, nos tempos em que Oliveira e Costa liderava o PSD local. Madail e Oliveira e Costa têm laços políticos, geográficos e familiares a uni-los. Acha que, de alguma forma, a proximidade até familiar que o Sr. tinha com o Dr. Oliveira e Costa pode ter contribuído para essa relação comercial que se gerou entre as duas entidades? Não, repare, todas as relações que... A minha relação familiar com ele é distante, não é? Mas de qualquer forma o Sr. e o Dr. Oliveira e Costa são do mesmo distrito, não é? Chegaram a ter do mesmo partido até, não é? Sim, do mesmo partido, do mesmo distrito. Eu conheci bem o Dr. Oliveira e Costa. Ganham muito mais a Federação com o BPN, claro, do que o BPN com a Federação. Bem, mas isso eu não sei, isso é preciso perguntar ao BPN, não é? Mas é a leitura que o Sr. faz, não é? Não, a leitura que eu faço é que os contratos que fizemos com o BPN foram vantajosos para nós. Portanto, na prática, a Federação não seria o que é hoje se não tivesse sido o BPN? Acho que é preciso dizer a verdade, sem complexos nenhuns. Acho que muito do êxito financeiro que houve na Federação se deve também ao BPN e às ajudas que nos deram e que nós tivemos a sorte, chamemos assim, de ter na altura um banco que se estava a formar, que se queria expandir, que queria vender a sua imagem e que entendeu que através da Federação era um bom caminho. A indústria do futebol terá engordado à sombra do dinheiro fácil, mas as operações que verdadeiramente abriram o buraco serão fruto de um projeto mais ambicioso. A acusação do megaprocesso do BPN, em julgamento desde finais de 2010, é um documento que amontou a informação. José Oliveira e Costa não surge sozinho no longo texto assinado pelo procurador Rosário Teixeira. O procurador e a diretora do departamento que liderou a investigação, Cândida Almeida, recusaram prestar esclarecimentos à SIC. O nome de Luís Caprichoso, braço direito de Oliveira e Costa, ocupa lugar de destaque. Nas 298 páginas, aparece citado 173 vezes. Luís Caprichoso recusou prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso BPN.
Olha, o meu nome é Pedro Coelho, eu sou jornalista da SIC. Muito boa tarde, lamento estar a incomodá-lo. Doutor, eu estou a ligar pelo seguinte. Na breve conversa telefónica que mantivemos, Caprichoso insiste no silêncio público, alegando que deve manter o foco exclusivamente no julgamento. Nas conversas que mantivemos ao longo destes 5 meses, o nome de Luís Caprichoso recolhe uma invulgar unanimidade. Acionistas da SLN, políticos e antigos quadros do BPN, um investigador do Ministério Público, atribuem ao antigo administrador da SLN o papel de cérebro das operações que abriram o buraco. Doutor, bom dia. Uma dessas vozes deixa escapar a frase que sintetiza o pensamento do grupo. Foi criada uma estrutura que acabou por deixar Oliveira Costa nas mãos de Caprichoso. Este é claramente o caso em que a criatura criada ultrapassa o criador. Luís Caprichoso chegou à SLN depois de ter passado pela Direção de Finanças de Lisboa, onde chegou a diretor da Inspeção, e pela Ernst & Young. Em 1999, é chamado por Oliveira Costa para a SLN, onde fica até 2007. Na SLN, criou a Planfin, uma empresa especializada na montagem de offshores. Entrei no BPN em 1999, junho. António Franco, diretor de operações do BPN, numa primeira fase, e administrador com o pelouro das operações numa segunda, foi, à primeira comissão de inquérito, assumir responsabilidades na execução da fraude. Contudo, na versão que deixou registada, a autoria moral ultrapassa-o. O Dr. Luís Caprichoso e a sua equipa eram responsáveis pela contabilidade dos offshores, porque eles faziam a contabilidade de todos os offshores do grupo. Transferir dinheiro para contas sediadas em paraísos fiscais ter-se-á tornado prática corrente no universo BPN. À medida que o dinheiro se distancia da costa, o rastro perde-se e o peso da supervisão dilui-se na distância de um oceano. Rastrear dinheiro. João Pedro Martins é um economista que mergulhou nos meandros das offshores. O crime parece encontrar semente nestes territórios disseminados pelo globo. Lavagem de dinheiro, corrupção, fundamentalmente esconder a fortuna de alguém que quer ocultar os seus rendimentos e fundamentalmente fugir aos impostos. Nos 10 anos de Oliveira Costa na SLN-BPN foram criadas mais de 100 de offshores. Com muito pouco dinheiro se consegue criar uma sociedade offshore para depois fazer a ocultação de lucros ou de prejuízo. Como é que esconde uma coisa tão grande? Num país tão pequeno? Ouça, ganhar a vida a ser honesto é muito mais difícil, não é? Tiago Caiado Guerreiro, advogado, especialista em direito fiscal, observa a offshore a partir de um ângulo mais transparente, mas a conclusão a que chega aproxima-se da de João Pedro Martins. Ocultar coisas através de sociedades offshore só resulta se quem quer investigar não usar os mecanismos que tem de troca de informações. Não se pode dizer que a culpa seja das entidades offshore. Nada desaparece. Por isso também não percebo como é que desaparecem milhares de milhões de euros e não há rastro. Assim, as pegadas, por muito que se queiram apagar, elas ficam lá. Portanto, há um rastro que permanece tanto no tempo. Por uma razão que permanece misteriosa, ninguém parece interessado em seguir o rastro do dinheiro, com o propósito claro de o recuperar. A opção tem sido ficar à espera do desfecho do longo processo judicial em curso. Será que não haveria outra alternativa? Amanhã, no Rastro do Dinheiro.
vendia ações a 2 euros, assim, e dizia: eu daqui a 2 ou 3 anos vou comprá-las a 2,5. Recuperamos pontas soltas. Na altura nem sequer ouvia falar nesse banco insular. Não conheço nada do Banco Insular. Ouvi falar pelos jornais. Não tenho, não. Eu sou do Banco Insular. Não falo. Será possível encontrar este dinheiro? We were able to trace and to freeze tens of millions of euros. Amanhã, grande reportagem SIC, no Jornal da Noite.